O que faz de um artista um artista? Nós temos uma visão muito utilitarista sobre a arte, geralmente atrelada ao sucesso. Queremos que ela ensine, que comova, que critique, que cure, que salve. E se não servir para nada disso, é dispensável, trivial. Parece que o artista só existe quando a sua obra é útil, quando faz chorar, vender, refletir. Mas eu sempre senti que esse era um modo limitante de ver o mundo. Nem tudo precisa servir a um propósito. Algumas coisas só precisam simplesmente existir. E talvez aquilo que torne um artista seja algo que parta do desejo de entender o que sente, mais do que querer servir para alguma coisa. Por isso, desde muito pequeno, eu tenho esse fascínio por contar histórias, sejam elas por fotografias, textos escritos em um caderno velho ou filmes caseiros. Acredito que, dentre todas as formas possíveis de se contar história, o cinema sempre me pareceu a mais complexa, e essa dificuldade fez com que ele seguisse sendo um sonho distante, daqueles que a gente esconde por não ter coragem de perseguir. E é curioso pensar que todo mundo tem um sonho que parece grande demais para caber na nossa realidade. E a gente se convence de que esse sonho nem é para nós, pensando no esforço que a gente precisa mobilizar para que ele tenha a chance de se tornar real. E por isso seguimos, tentando acreditar que foi melhor assim. Isso me lembra aqueles vídeos das pessoas que elas colocam qual seria o custo que elas fariam caso vivessem em um mundo que o dinheiro não importasse tanto. E há tanta gente que sonha em estudar música, fazer arte, cinema, mas parece utópico demais, privilégio demais. E por vezes pode soar até ridículo dizer isso em voz alta, porque vivemos em uma sociedade que espera tudo da gente, menos que a gente seja artista. Assim, mesmo quando desistimos de perseguir esses sonhos, algo persiste dentro de nós, como se implorasse para sair de algum jeito. Por isso, não vejo isso de ser artista como uma escolha que fazemos conscientemente. É uma coisa que te enlaça e não te deixa fugir mais. E você se vê cercado, não tendo outra saída a não ser se render e dar vida a algo. Estive estudando um pouco sobre Andrei Tarkovsky, cineasta russo, considerado por muitos como um dos maiores autores da história do cinema. Ele acreditava na arte como missão espiritual e dizia que o artista nunca seria livre, pois estaria preso para sempre à sua vocação. Sua obra sofreu censura por ser considerada metafísica e espiritual demais. Exilado político, prosseguiu realizando suas obras até o final de sua vida, sendo fiel ao seu irremediável fim. Tarkovsky acreditava que o artista existe porque o mundo não é perfeito. A arte seria inútil se o mundo fosse perfeito. Logo, qualquer um que sinta esse incômodo e conhece o eco silencioso que nos acompanha em cada instante da vida, entende que não há como fugir desse destino. E é esse eco que nos acompanha pelas alegrias e angústias de simplesmente existir. Quando criamos, fazemos isso movidos por uma urgência que nem sempre compreendemos. Há algo dentro de nós que precisa ser tirado para fora, mesmo que ainda não tenha nome, forma ou destino. Criamos na esperança de que, ao ver o que fizemos, aquilo nos devolva algum sentido. Como se escrever, fotografar ou filmar fosse um modo de dar contorno ao invisível. E sinceramente, eu nem sei se conseguiria ser outra coisa que não fosse um artista. Porque quanto mais sensível é o sujeito, mais ele precisa de meios para suportar a realidade. Li um texto de Rubem Alves que acho que pode esclarecer um pouco o que eu estou tentando explicar. Ele diz que uma ostra, para fazer uma pérola, necessita que um grão de areia lhe invada e cause incômodo dentro de si. Sofrendo, a ostra decide envolver aquele grão que a machucava em uma esfera lisa e macia. Da mesma forma somos nós artistas. Segundo ele, pessoas felizes e satisfeitas não sentem a necessidade de criar. É preciso sentimento, não necessariamente uma dor doída. Por vezes essa dor ela surge em forma de curiosidade, e não acho que essa seja uma inquietação fácil de contornar, uma inconformação consigo e com o mundo da qual consigamos fugir ilesos.
É esse pequeno incômodo que nos empurra a criar. Mesmo sem perceber, mesmo quando seguimos outras rotas, ele nos traz de volta aquilo que precisamos expressar. Então, eu acredito que mesmo que alguém escolha outra carreira profissional, não dá para fugir dessa sina que é ser artista. Sempre haverá dentro de você um incômodo que insiste em permanecer. E nem sempre se trata de uma tragédia grega. Às vezes é só a saudade de alguém, uma ausência pequena, ou a vontade de reescrever o que já foi. De toda forma, é esse incômodo que te empurra de volta para a criação, porque é a forma mais bonita que encontramos de fazer as pazes com o que sentimos. A arte é nosso domínio sobre esse mundo, ou a nossa forma de moldar o mundo à nossa maneira. Eu, por exemplo, fugi dessa história de cinema como o diabo foge da cruz. Precisava me apegar a coisas que me dariam maior segurança, uma profissão que as pessoas considerassem realmente uma profissão. Alguma coisa que me desse estabilidade e tudo mais que um adulto recém-iniciado precisa. Acho que não queria arriscar pelo medo do fracasso, das dificuldades. Mas entendi que tinha mais medo de não ser feliz do que de fracassar. E sempre que abandono essa parte de mim, me vejo cada vez mais infeliz com o passar dos dias. E todas as noites eu ouço uma voz que não me deixa dormir. Uma autocobrança que me obriga a fazer o que tem de ser feito. Então, de forma alguma eu posso acreditar em livre-arbítrio, pois de repente me vi fazendo a matrícula no curso de cinema. A vida é misteriosa. Às vezes vem um furacão e te arrasta, como o que levou a casa de Dorothy até a terra de Oz. Eu, criança, eu nunca imaginei que realmente gostaria de cinema, muito menos em Sergipe, estado para qual meus olhos nunca haviam brilhado antes, até que os malabarismos do acaso me trouxessem para cá. E enquanto sigo essa longa estrada de tijolos dourados, tentando encontrar o meu caminho, tenho certeza que descobrirei que as respostas estavam aqui o tempo todo, exatamente como os sapatinhos de Ruby de Dorothy. E eu gosto de pensar nisso, que tudo que a gente precisa para ser já existe em nós de alguma forma. De acreditar naquela história de que quando você quer muito alguma coisa, é porque aquilo já é seu em algum lugar do futuro. Não posso garantir que tudo isso seja verdade, mas escolho acreditar. Dessa forma, o que posso dizer é que sempre haverá um grão de areia que não te deixa escolha, a não ser gerar uma linda pérola reluzente. Porque não existe outra forma de apaziguar suas angústias que não seja por meio da criação. E se você fugir desse destino traçado, a vida dará um jeito que o seu caminho cruze com um furacão que te tirará de todos os eixos. Porém, não tenha medo de desbravar Oz, desmascarar o mágico e voltar para casa. Porque, no fundo, você sempre soube que esse era o seu destino.